Deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém percebe a tempo. Tudo começa devagar, sem dor, sem sinais fortes. Você come e, em vez de se sentir bem, bate aquele cansaço, uma moleza que parece normal. A barriga começa a crescer um pouco, o sono já não é mais o mesmo e aquela vontade de comer um docinho depois do almoço vira rotina. Todo dia acontece. Pode até parecer algo simples. Só o estresse e a idade, o ritmo da vida, tá? Mas na verdade é o corpo tentando te avisar. Ele está perdendo sensibilidade à insulina e talvez você já esteja entrando na fase de pré-diabetes. A insulina é um hormônio essencial para a nossa vida e o pâncreas é quem produz esse hormônio, né? Ela é como uma chave, abre as portas das células para que o açúcar do sangue, ou seja, a glicose, entre e se transforme em energia. Mas quando a gente passa anos comendo farinhas brancas, doces, refrigerantes, pães, massas e alimentos ultraprocessados, o corpo vive inundado de insulina. E sabe o que acontece? As células se cansam. Elas começam a fechar as portas. O pâncreas, coitado, trabalha dobrado tentando compensar isso, ou seja, ele produz mais insulina para compensar essas portas fechadas. Por um tempo ele até consegue, o açúcar no sangue parece normal, mas por dentro o corpo está travando uma enorme batalha silenciosa. Essa compensação tem um preço. O excesso de insulina estimula o corpo a armazenar gordura, principalmente na barriga, aumentando o apetite e diminui também aí a queima de gordura. Aos poucos, o metabolismo desacelera, a disposição cai e a gordura no fígado começa a se acumular. E o mais perigoso, tudo isso pode estar acontecendo mesmo com seus exames normais. E quais são os sinais, né? Cansaço sem explicação, sono pesado depois das refeições, dificuldade para se concentrar, fome constante, manchas escuras no pescoço ou nas axilas, pressão um pouco alta, colesterol alterado. Essas são pequenas mensagens que o corpo envia pedindo ajuda e é nessa hora que você precisa ouvir. Mas preste atenção numa coisa importante. O pré-diabetes não é uma sentença, é um aviso. E esse aviso vem com uma boa notícia. Dá sim para agir antes que o problema cresça. O corpo é incrivelmente inteligente e tem uma capacidade enorme de recuperação, desde que você ajude ele a funcionar do jeito certo, tá bom? Mas antes de falar sobre como reverter isso, se você gosta de conteúdo desse tipo sobre saúde, né, e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações. Deixe seu like também, isso ajuda bastante o canal e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtos, coisas do meu dia a dia, me siga lá no Instagram. Bom, voltando aqui, né, o primeiro passo para reverter isso é se mover, se movimentar. Não tem remédio mais poderoso para a resistência à insulina do que o movimento. Quando você se exercita, os músculos começam a usar a glicose sem depender tanto da insulina, por uma outra via, tá? Existe uma via que o exercício ativa, que faz com que aquele açúcar que eu falei que entra na célula com a ajuda da insulina, ele entre sem precisar da insulina, tá? E não precisa de academia cara nem treinos pesados. Por exemplo, basta caminhar 30 minutos aí por dia, 5 vezes por semana, já começa a mudar o seu metabolismo. E se você quiser potencializar ainda mais, faz o teste aí, né? Caminha 10 minutos, né? A 15 minutos logo depois de comer. Bom, isso é uma atividade bem simples. Uma caminhada depois da alimentação ajuda muito o metabolismo. É simples, mas cientificamente comprovado. Reduz o pico de açúcar e ajuda o pâncreas a descansar. Mas o que você come também faz toda a diferença. Sabe aquele pão branco, o arroz polido, o macarrão, o refrigerante? Eles fazem o açúcar no sangue disparar e o corpo precisa produzir cada vez mais insulina para poder dar conta disso, tá? Porque o açúcar ele não pode ficar, a glicose não pode ficar alta no sangue.
Então a gente precisa produzir insulina para jogar essa glicose dentro das células. Normalmente nessas situações vai virar gordura, tá? Agora, quando você coloca no prato feijão, legumes, grãos integrais, proteínas leves, verduras e gorduras boas, como azeite, né? Azeite de abacate, azeite de oliva extra virgem, castanhas, o corpo começa a se reorganizar. As fibras ajudam a reduzir a velocidade de absorção do açúcar, da glicose, né? E prolongam a nossa saciedade. Você sente menos fome, controla melhor o peso e reduz a inflamação. A comida de verdade devolve o controle ao seu corpo. E tem outro ponto que quase ninguém fala, o nosso sono. Quando você dorme menos de 7 horas por noite, os hormônios se descontrolam. A grelina, que aumenta a fome, ela sobe. A leptina, que dá a sensação de saciedade, cai. Resultado: mais fome, mais desejo por doces e mais gordura acumulada. Além disso, dormir mal aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que também eleva o açúcar no sangue. Por isso, dormir bem é uma forma natural de tratar o metabolismo. É durante o sono que o corpo se recupera e volta a responder à insulina, aquele hormônio que eu citei. E já que falamos em estresse, ele é um dos grandes vilões invisíveis da nossa geração, da nova geração. Quando você vive sob pressão constante, o corpo entra em modo de alerta o tempo todo. O cortisol fica alto o tempo todo e o açúcar no sangue sobe para dar energia de emergência. Mas quando essa emergência nunca passa, o corpo começa a adoecer em silêncio. Por isso é tão importante aprender a desacelerar. Respirar fundo, meditar, ouvir música, caminhar ao ar livre. Pequenas pausas que fazem milagres no equilíbrio hormonal. Agora um alerta que pouca gente conhece. Os açúcares escondidos. Eles estão por toda parte, nos iogurtes, nas barrinhas fit, nos molhos prontos, nos pães industrializados, né? E mesmo quando você acha que está comendo bem, pode estar consumindo açúcar em excesso, sem perceber. Leia os rótulos, tá? Eu vou deixar aqui um documentário muito bom chamado FEDUP, FEDUP. Tem ele aqui no YouTube também. Assista esse documentário, isso vai abrir a sua mente com relação a isso, tá? Então, quando você corta esses açúcares invisíveis, o corpo responde rápido. A energia volta, o inchaço diminui e a mente parece mais leve. Você pode estar pensando, mas eu nem como doce, por que ainda assim tenho resistência à insulina? Porque o problema nem sempre é o açúcar, e sim a falta de movimento, por exemplo. Os músculos são os maiores consumidores de glicose. Se eles ficam parados, a glicose sobra no sangue e a insulina precisa trabalhar mais o tempo todo. É por isso que incluir exercícios de força, mesmo simples, como agachamentos, flexões ou elásticos, faz toda a diferença. Eles ativam os músculos e devolvem ao corpo a sensibilidade que ele perdeu. Em alguns casos, o médico pode até indicar o uso de metformina, um remédio que melhora a resposta das células à insulina e ajuda a evitar o avanço para o diabetes tipo 2. Mas é importante entender, nenhum medicamento substitui os hábitos corretos. O tratamento verdadeiro é o estilo de vida, aquilo que você faz todo santo dia. Outro ponto fundamental aí, cuidar do seu coração, tá? A resistência à insulina costuma vir acompanhada de pressão alta, colesterol alterado e inflamação crônica. Por isso, manter a pressão abaixo de 130, de preferência abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio, equilibrar o colesterol e evitar álcool e gorduras trans são atitudes que salvam vidas. Quando você cuida da insulina, está cuidando do corpo todo, inclusive do seu coração. E se você ainda não fez seus exames, procure um médico e peça, que ele passe lá os exames, um check-up completo, incluindo glicemia de jejum, hemoglobina glicada e, se necessário, o teste oral de tolerância à glicose. Esses 3 são básicos aí para identificar o pré-diabetes. Alguns médicos também avaliam a insulina de jejum e o índice Roma-IR, que ajudam aí a entender como o corpo
está reagindo, mas não servem de fato como diagnóstico isolado, mas servem para saber como o corpo está reagindo à insulina, tá? O mais importante é descobrir cedo, porque aí ainda dá tempo de agir. E o mais bonito disso tudo é que o corpo responde de fato. Quando você começa a mudar, mesmo que devagar, ele percebe. A energia volta, o raciocínio começa a clarear, o humor vai melhorando, a barriga vai diminuindo. Basta perder 5 a 7% do peso corporal para reduzir de forma expressiva o risco de evoluir para o diabetes tipo 2. É o corpo dizendo, obrigado meu querido, tá? Eu sei como me curar, pode continuar, você está no caminho certo. Nem todo mundo vai reverter o quadro completamente, mas quase todos conseguem melhorar. Ponha isso na sua cabeça. A pressão baixa, o colesterol se equilibra, os níveis de insulina diminuem e a disposição aumenta. O segredo está na constância, não é sobre perfeição, é sobre persistência. Cada refeição equilibrada, cada noite bem dormida, cada caminhada é uma mensagem de amor ao seu corpo. Então, se alguma dessas coisas te soou familiar, começa agora, tá? Não precisa esperar o exame piorar. Dê o primeiro passo hoje. Cuide de você com carinho. Caminhe, respire, durma, se alimente bem e tenha paciência. Cada pequeno gesto constrói o resultado que você está buscando. Falar sobre pré-diabetes é quebrar o silêncio de uma epidemia silenciosa. Milhões de pessoas poderiam evitar complicações graves se percebessem os sinais a tempo. E a diabetes é uma doença terrível, tá? E você só por estar aqui até agora já está um passo à frente. Lembre-se, cuidar da saúde não é medo, é sabedoria. E é uma das formas mais puras de amor próprio. E se você quiser continuar aprendendo sobre saúde agora mesmo, clique nesses vídeos aqui na tela. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, se cuide e um grande abraço.